Olá pessoal, hoje nós vamos para a nossa quinta e última aula sobre dispositivos de infusão. Aqui nós temos diagrama de blocos, conforme nós falamos na aula passada, e hoje a gente vai focar aqui na bomba, nos mecanismos de infusão. Então, pessoal, os mecanismos de infusão, eles estão acoplados ao motor e são responsáveis pela geração de fluxo. Eles podem ser peristálticos, rotativos, lineares, seringa ou pistão. E a gente vai detalhar cada um deles. Bom, o mecanismo peristáltico, o princípio de funcionamento é o esmagamento do equipo. Então aqui tem um rolete, que ele vai deslizando e esmagando aqui o nosso equipo. E se ele está girando neste sentido, ele vai empurrando o líquido neste sentido. Então assim ocorrendo a infusão. Qual a vantagem? Dá para você infundir grande volume com precisão e a desvantagem é custo de aquisição e de manutenção alto. Outro mecanismo é o peristáltico, só que dessa vez peristáltico rotativo. Então ele é composto por um rotor que pressiona pequenos rolos, roletes aqui nesse caso aqui dá para ver 2 roletes, contra um tubo flexível. O equipo ele é encaixado aqui, uma parte que vem do gotejador encaixa aqui e a parte que vai para o paciente é encaixada aqui. Então, desta forma, o que acontece? Ele é semelhante ao anterior, só que ele é rotativo, e o rolete aqui, ele espreme essa parte aqui que é de borracha, às vezes de silicone, um tubo flexível, contra este batente, empurrando o líquido, para esta direção. Às vezes não tem o batente, e funciona também. Qual é o problema deste caso aqui? O ajuste do batente. Se o batente está muito próximo, pode ocorrer um estrangulamento muito grande e travar o motor. Se o batente está distante, o que acontece? Não acontece um estrangulamento direito e nesse caso tem um fluxo livre, Então, nesse caso, está mostrando um rotor com vários roletes. O ajuste do batente ele é essencial para se ter o fluxo. Pessoal, esse mecanismo aqui, ele ainda existe, a gente consegue enxergar bem dentro de hospitais, tudo, mas o que eu vejo que está sendo mais utilizado é o peristáltico linear. Esse mecanismo ele é composto por uma série de placas, várias placas aqui, que pressionam o tubo, que é o equipo, contra um batente, realizando um movimento ondulatório. Então, o fluido ele é impulsionado pela aplicação da pressão ao tubo, ao equipo. É como se estivesse dedilhando aqui e empurrando o líquido para baixo. Aqui dá para vocês terem uma ideia, que tem um motor e um mecanismo que empurra as placas, como se estivesse dedilhando e empurrando o líquido no equipo. Para melhor entendimento, aqui tem um vídeo que mostra bem esse mecanismo. Esse mecanismo, pessoal, ele é bem... eu diria que ele é um pouco complexo, mecanicamente, mas ele funciona muito, muito bem. E como vocês podem ver, aqui em cima a gente tem um motor, aqui tem uma correia que gira o mecanismo que faz como se estivesse dedilhando e empurrando essas placas contra o batente. Aqui é uma animação que eles estão mostrando várias partes da bomba de infusão. E aqui está a porta e o batente que pressiona o equipo
bem aqui nestas placas, né? Esse vídeo é bastante interessante, tem o link e vocês podem assistir com mais calma depois. Outro mecanismo de infusão que é bem utilizado são as bombas por seringa, né? Elas são bem precisas, né? São utilizadas para pequenos volumes, que o limitante é o tamanho da seringa, e são utilizadas principalmente para infusão de medicamentos com concentração elevada, né? Por um longo período de tempo. Tem aplicações pediátricas, terapia intensiva, entre outras. Então a seringa é colocada aqui na bomba e tem uma parte aqui que empurra o êmbolo da seringa. Então aqui está um dos mecanismos, né, da bomba de seringa. Tem um motor de passo acoplado a um fuso e quando o motor de passo gira, como se fosse esse batente aqui, ele empurra o êmbolo da seringa. Normalmente aqui, pessoal, não é direto no batente, tem uma mola, né, um mecanismo a gás para empurrar. E tem aqui como se fosse se está fazendo muita força, né, ou seja, a mola ela é totalmente pressionada, pode ocorrer um alarme que é um indicativo de oclusão. Então, a maioria das bombas, né, de seringa tem ajuste de fluxo calibrados, indicados em ml por hora, ml por minuto, e depende da seringa. Então, normalmente tem um display que você fala, eu estou usando a seringa tal, de tal marca, que pode ter alguma variação. O diâmetro da seringa e a velocidade no avanço do êmbolo é que determina o fluxo. Normalmente você seta a seringa, fala qual é e depois digita o fluxo que você quer. E isso não pode errar, né? Que se colocar outra seringa vai ter um fluxo de infusão errado. As seringas, né, utilizadas, elas são chamadas seringas perfusoras e devem, né, observar conformidade às prescrições da norma a ABNT, né, essa NBR, ISO, a 78862-2003. A grande vantagem, né, é a grande precisão para fluxos baixos. Geralmente ela é utilizada para infusão de droga muito tóxica ou que exige um controle exato da dose. Eu digo que ela é mais precisa que as outras bombas de infusão. Tem um mecanismo bem simples, né? Silencioso, confiável, e a grande desvantagem dela é que a exatidão depende da geometria das seringas, né? Então não dá para comprar qualquer uma. E a infusão é apenas de pequenos volumes. Agora vamos aqui para o mecanismo de pistão. Basicamente, né, ele utiliza um cassete, né, que é um dispositivo semelhante a um pistão. O pistão é acionado por um motor, né, que movimenta para dentro e para fora o cilindro. O movimento para dentro, né, ele vai bombear fluido, né, para dentro do cassete, então ele como se ele estivesse puxando o líquido, e o movimento para fora, né, quando estivesse empurrando o líquido, ele encaminha, né, o líquido para o paciente. Lembrando, né, que esse movimento ocorre porque o eixo aqui do pistão ele é excêntrico, né? Então, conforme o motor gira, ele empurra e abaixa como se fosse esse êmbolo aqui. A grande vantagem, né, grande precisão também. Normalmente se utiliza, né, quando um fluxo grande é necessário, por exemplo, infusão de contraste radiográfico, entre outras coisas, e, por exemplo, na angiografia, né? E a desvantagem é o alto custo, né, do cassete
e do equipo utilizado. Bom, gente, com isso nós terminamos, né, de falar sobre dispositivos de infusão. Aqui está as referências bibliográficas e até a próxima aula.